problemas na maternagem, tá? Vocês já devem saber que toda terapia, e o pessoal fala que principalmente a do Fernando, todos os problemas do planeta são culpa da mãe, né? E é uma baita de uma sacanagem falar isso, porque, gente, não é fácil, hein? Ser mãe, olha, como diz o ditado, é padecer no paraíso. Com certeza é um paraíso, porque é maravilhoso a gente ser mãe, é um sentimento, assim, indescritível. Agora, dá trabalho? Dá trabalho. Aí, ó, o Instagram já começou a pausar. Algum problema com o Instagram hoje. Mas deve ser, muito provavelmente, pelo grande número de pessoas que estão fazendo lives. E aí sobrecarregam o Instagram. Então, o pessoal do Instagram voltou. A Jane Barros está entrando, a Ednice, Selene. Bom, vamos continuar então. Então, a maternagem é a raiz de todos os nossos problemas. Mas é lógico que é, e isso não significa que você é culpada de absolutamente nada. Apenas significa que a mãe é fundamental na vida de uma pessoa, tá? O pai é importantíssimo também, mas a mãe é de uma importância sem igual. A começar que, né, é a gente que gesta. Então, eu vou começar a falar de uma boa maternagem para depois falar dos problemas que a pessoa que não tem uma boa maternagem vai carregar. Então, tudo eu vou falando no paralelo, o que seria o saudável e qual é o problema que o não saudável vai gerar, ok? Não consegui criar vínculo com meus filhos, não tive vínculos com a minha mãe. Exatamente, a gente é modelo para os filhos, modelo de forma de funcionar. Os filhos não vão para a vida olhando como o vizinho funcionava. Eles vão para a vida olhando como pai e mãe funcionaram, principalmente como mãe. Então vamos começar do começo, tá? Primeira coisa que acontece, quando a sua mãe engravidou de você, tá? O casal engravidou, mas quem atrasa a menstruação? Quem tem o primeiro sentimento interno e aquela desconfiança, acho que eu estou grávida porque a minha menstruação atrasou, é a mãe, é a mulher. E quando ela faz um teste de gravidez junto ou separado do seu parceiro, geralmente separado desse parceiro, ela recebe aquela carga de descobrir-se mãe. E aí começam os problemas do bebê que estão lá dentro, tá? Ou do bebê que está lá dentro. Como essa mãe recebeu essa notícia? Yes, eu estou grávida, eu queria tanto isso, finalmente eu serei mãe. Ou, meu Deus, o que eu faço agora? Como que eu vou dar conta de ser mãe? Será que é isso que eu quero? Essa criança vai atrapalhar a minha vida? E aí, vamos lá. A formação desse bebê acontece da hora que ele entrou espermatozoide e óvulo e aquele casal fecundou e virou um ovo. Mas é quando depois de uns 10 dias que ele chega no útero e nida que começa a acontecer uma troca, tá? Uma troca de sangue mesmo, uma troca de energia, tá? Até então, o ovo, ele tá só passeando pela trompa, ele não vinculou com nada. Quando ele nida, ali naquele momento, existe um vínculo da mãe com o filho, e o filho precisa daquele útero, precisa daquele sangue, e precisa principalmente daquele amor, daquele desejo da mãe de ser mãe. E aí eu te digo, né? Grande parte das mulheres, quando descobriram-se grávidas, o sentimento que veio não foi yes, eu estou grávida. Foi oh meu Deus, eu estou grávida, tá? E eu sou um exemplo disso. Eu também fui oh meu Deus, eu estou grávida com 19 anos, tinha acabado de entrar na faculdade de medicina. Então, para passar por esse processo, são 3 meses. Em 3 meses, da hora que o bebê foi fecundado, os dois óvulos e espermatozoide fizeram aquele ovo, até 3 meses de gravidez, todo o corpo do bebê se forma. Pensa que é muito rápido, é muito rápido. São 90 dias e você já existe. Com braço, com perna, com olho, com ouvido, com pâncreas, com fígado, com útero, com pulmão, com coração bombando, com sentimento, tá? Ou seja, muitas vezes, os primeiros 3 meses, que é aquela fase mais bagunçada, é onde você está elaborando o fato de ter que aceitar aquela gravidez, né? E aí você consegue falar, não,
tudo bem, eu já estou grávida, não abortei, o bebê está aqui, agora vamos que vamos. Então, acontece que nos primeiros 3 meses de gravidez, às vezes a pessoa nem sequer comemora, nem conta para ninguém, de medo de abortar, né? E depois ficar todo mundo frustrado, perguntando. Gente, pensa que essa é a época que o bebê está se formando. Ele precisa dessa torcida, ele precisa dessa carga amorosa, tá? Porque isso faz criar o primeiro vínculo da sua vida. Os outros 9 meses, né? Ou seja, os outros 6 meses, mais os 3 que são os primeiros da formação, esse bebê vai sendo moldado e temperado pela mãe dentro da barriga. Ou seja, dentro de todas as emoções que essa mãe está sentindo, o bebê se desenvolve. Então, entendeu que quando você nasce, muita coisa já aconteceu na sua vida, por isso a importância da maternagem, por isso a importância das pessoas optarem por ter o filho, deixar essa criança nascer no coração antes dela nascer dentro do útero da pessoa, né? E não no susto, no decorrer da carruagem, você se vê grávida e começar a contar e aceitar a gravidez depois do 3º mês, tá? A criança precisa, desde o começo, sentir que aquele terreno vai acolhê-la bem. Vamos continuar? 9 meses esse bebê vai nascer. Quem que dá o starting para nascer? É a mãe que fala, não te quero mais aqui? É o médico que fala, eu vou viajar e preciso fazer esse parto, porque senão eu não estarei aqui no dia do parto? Não, é o bebê que deveria ser respeitado para vir ao mundo quando ele estiver pronto. E o que faz o bebê vir para o mundo quando ele está desconfortável lá dentro, tá? E a mãe vai ajudar essa criança a tomar a decisão e ajudá-la a sair de dentro dela. Ocorre aí uma quebra de um vínculo, tá? Que era mãe e filho grudados um no outro, para começar um novo vínculo, que é o vínculo aqui, ó, do imprinting, tá? Quando o bebê está dentro da barriga da mãe, eles são simbióticos. Ele sente tudo o que a mãe sente. Ele é aceito, ele não é aceito. A mãe gosta que ele está lá, não gosta. A mãe gosta que ele se mexe. A mãe não gosta que ele se mexe, ele fica quietinho. Eles têm lá uma parceria muito grande. Mas depois que nasce e vem para o colo, é no olhar da mãe, como a mãe olha para a vida, que o filho aprende a olhar para a vida, tá? E ali a mãe é muito importante. E o pai? O pai é uma delícia. O pai do lado pega a criança, ajuda. Que bonitinho, meu filho comemora. Mas quem passa a maior parte do tempo com a criança é a mãe, né? Porque para a criança, a mãe é a vida. Então, uma boa maternagem é, quando o filho nasce, a mãe fazer contato visual com esse filho, olhar profundamente nos olhos do filho e dizer, que lindo, como eu desejo que você seja um grande homem, uma grande pessoa. E eu prometo que eu vou fazer o possível para que isso aconteça. Eu vou te dar o suficiente para você ir para a vida. E ali começa um processo, tá? Os pais devem dar para os filhos, principalmente a mãe nessa fase, o que o filho precisa. Não é o que ele acha que o filho precisa, é o que o filho precisa, que ele está demonstrando que ele precisa. Não é o que a sociedade disse, o que a internet disse, né? Hoje a gente trabalha muito com demanda espontânea, de a criança mamar quando tiver vontade. Chorou, põe no peito, chorou, põe no peito. Isso aí é um respeito à criança. Por outro lado, você tem que ter uma noção da necessidade dessa criança, porque senão ela vai começar a aprender a mamar pouco o tempo todo. E a vida não é assim. A vida tem o horário de comer, o horário de trabalhar, o horário de sair, o horário de comer de novo. Então a criança precisa começar a fazer horário. Quando, Carla? Geralmente a partir dos 2, 3 meses de idade. Agora é a mãe que sente isso, tá? Agora é importantíssimo essa mãe estar conectada com essa criança, para ela saber as necessidades da criança, para ela entender o que aquela criança está falando para ela. Se ela está com fome, se ela está suja, se ela está com cólica, se ela está com desconforto, se ela se sente segura, insegura, tudo isso é com a mãe. E pior, isso molda quem você vai ser lá no futuro, tá? Depois de 9 meses... depois do parto materno e do primeiro ano de amamentação, a gente passa por uma função dos filhos. Qual é a função da mãe para os filhos, né? Se uma mãe tem um filho para preencher os vazios dela, tá? Eu casei para ter filhos. O filho não veio do excesso do amor do casal. Ele veio da falta. Ele veio de um vazio que tinha na relação e o filho vem para ficar
dentro desse buraco, dentro desse vazio, para segurar pai e mãe juntos, como pai e mãe na função, porém separando o homem da mulher. Então aí a mulher inteligente que quer fazer uma boa maternagem, ela não deve nunca ter um filho e colocar o filho para preencher o vazio dela. Filho faz parte da nossa vida, mas eles não podem ser a nossa vida, tá? Filhos passam por nós para a gente fazer um movimento de prepará-los, depois entregá-los para o pai. Porque depois de uma fase de simbiose ali com a mãe, vem a fase onde os dois são um só, como se fosse a vida um do outro, porque a mãe é que amamenta, e quando dá 1 ano de vida, ele é apresentado por o amor do diferente, que é o pai. Nesse momento, o pai entra. Antes disso, não precisa do pai? Precisa. O pai é importantíssimo para dar para essa mulher grávida a proteção, o cuidado que ela precisa para gestar aquele filho. E o amor do pai, pondo a mão na barriga, tudo isso é importantíssimo também. Mas nós estamos falando da maternagem. Então, a mulher, ela precisa ver as necessidades da criança e não as necessidades dela. Tá? Os filhos passam por ela faz a função e entrega para o pai, que vai fazer a função de mandar o filho para a vida, para ele se aventurar na vida, tá? Mas, nossa, Carla, você pulou do 1 ano de vida já para o pai empurrar para a vida, dá 18 anos? Não, então nós vamos voltar e vamos falar fase por fase, tá? Quando a mulher gesta uma menina, tá? Essa menina, ela precisa da mãe, assim como a criança, o homem também precisa. Mas quando ela começa lá a ficar com seus 5 aninhos de idade, ela começa entrando na fase genital. E nessa fase, ela precisa viver o complexo de Édipo. O homem fica mais próximo da mãe para viver o Édipo e a menina fica mais próxima do pai. Ah, Carla, então o Édipo é importante? Bem feito pelos pais, é. Quando a mãe não gruda no filho homem e o pai não gruda na filha mulher, executando aí o Édipo, aí isso é extremamente patológico. Agora, quando os dois fazem o que precisa ser feito, aí é excelente, porque é bem saudável. E depois de uma época que passa aí os dois pelo complexo de Édipo, e nesse quesito eu digo para vocês que a mãe e o pai precisam dar carinho e amor para a criança, mas não é muito amor, muito carinho, porque o muito pode passar do limite do que a criança precisa, tá? Você não precisa dar muito, dê para ela o suficiente. Isso sim vai abastecê-la sem fazer que ela grude em você e nunca mais encontre alguém que a ame dessa forma. Se você quer que o teu filho tenha liberdade para ir, ame o teu filho, tenha carinho pelo teu filho, mas tira o muito amor, o muito carinho, o muito cuidado, porque o muito não é bom para a criança. Faça o suficiente, ok? E aí vai ter uma fase onde a menina volta para o universo da mãe, ela sai do Édipo do pai e volta para o universo da mãe para aprender a ser uma mulher. E aí uma boa maternagem eu vou ser para você, filha, um bom modelo de mulher. Não só um bom modelo de mãe, mas um bom modelo de esposa, de mulher, de profissional, de filha e de mãe, tá? Aí é a tal da roda das funções. Se você fizer isso em equilíbrio, aquele muito amor, muito carinho, cai por terra, porque existe um equilíbrio das funções e o filho se sente confortável, porque ele não é a coisa mais importante da vida da mãe, tá? E ser a coisa mais importante da vida da mãe é uma prisão. Então, apenas ensine a sua filha a ser uma mulher com você, tá? E permita que o teu filho, neste momento, passe pelo pai, valorize o pai dele, valorize o homem que você escolheu para ser o pai dele, o homem com quem você se vinculou como homem e mulher, tá? E isso vai fazer com que essa criança do sexo masculino aprenda a ser um bom homem e um dia conquistar uma mulher como a mãe dele, mas que não é a mãe dele. Isso é o saudável nessa fase, tá? E a mãe em relação ao homem, o que fazer? O que seria uma boa maternagem? A melhor maternagem é aquela onde a mãe fala bem do homem que ela escolheu para ser o pai daquela criança. E lembrando que metade desse filho homem é o pai. Então, se ela quer exercer uma boa maternagem em cima do filho homem, é dizer:
eu adoro quando você parece com o seu pai. Olha, quando você faz isso, o seu pai, você me lembra o seu pai. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso como o seu pai. Ai, Carla, mas o pai dele não teve sucesso, o pai dele não foi bom. Cabe a você dar para ele um bom referencial, tá? Você vai ressignificar aquele homem que de alguma forma você escolheu equivocado, ou seja, para você, porque para o filho, tá? Aquele homem foi o melhor de todos os homens que você poderia ter escolhido, porque se você tivesse escolhido outro, não seria aquele o seu filho, tá bom? Então, continuando, a mulher vai ser um modelo para a filha mulher e vai permitir que o filho homem aprenda a ser homem com a figura que faz a função paterna e valorizar essa figura que foi ela que escolheu, ok? E amar esse filho, os dois filhos, tanto a mulher quanto o homem, as duas metades deles integrados, isso é importantíssimo. E aí, quem cuida de quem? Gente, boa maternagem, os pais cuidam dos filhos, a mãe cuida do filho, tá? O filho jamais pode cuidar da mãe. Não é para preencher o vazio da mãe, muito menos para cuidar da mãe. Ah, eu vou cuidar da minha mãezinha querida. E a mãezinha querida fala, ai, meu bebezinho, meu amorzinho, meu filhinho. Pelo amor de Deus, essa pessoa é adulta. Não tem que tratar esse filho adulto como se ele fosse uma criança, tá? Porque aí você está impedindo, você está deixando ele numa situação extremamente desfavorável para ele ter uma profissão, para ele ter um casamento, para ele ter uma paternagem, para ele conseguir gerar filhos, tá? Então, olhe e ame o seu filho com a idade que ele tem. Dê para o teu filho as necessidades que ele precisa naquela idade, tá? Não eternize a coisa fofinha da mãe com o seu filho, que é a coisa mais linda da vida dela. Você não está fazendo isso uma boa coisa para o teu filho. Seria uma maternagem doentia, tá? Então, mais uma vez, respeite esse filho que você pôs no mundo, tá? Prepare ele para ir para o mundo. E aí, continuando, então, eu perguntei quem cuida de quem. A mãe sempre deve cuidar do filho e não o filho cuidar da mãe, tá bom? E aí, o modelo de autoestima, tá? Quem dá para o filho a autoestima, se amar, acreditar em si mesmo, ter aquela coragem de subir num palco, tudo isso vem da mãe, tá? Então, desde pequeno, você quer fazer uma boa maternagem, desde pequeno fale pro teu filho, você é ótimo, você é o suficientemente bom para se dar bem na vida, tá? Porque a maternagem doentia é quando começa a falar, você faz tudo errado, tá vendo? Você não tirou a nota que eu queria que você tirasse, você não escolheu a profissão que eu queria que você escolhesse, ou seja, tudo que o filho faz, você desacredita ou desvaloriza. Isso você está carimbando insucesso na cabeça do teu filho, tá? E uma boa maternagem tem essa sabedoria, que é esperar o filho crescer para ver pé do que é, tá? Se você pega uma pessoa que nasceu pé de abacaxi e você passa a vida falando, nossa, mas não vejo a hora dessa mangueira dar uma manga, porque essa manga vai ser docinha, porque essa manga vai ser linda, e você vai ver um abacaxi fazendo cara de manga para ser amado e para satisfazer o desejo dessa mãe. Então, não faça isso. Uma boa maternagem, olha e estimula essa criança a ser tudo o que ela quiser ser, tá? E lá na frente, aceita a decisão do que ela vai fazer. Em todos os aspectos, até na sua decisão de gênero, tá? Então, hoje eu respondi uma pergunta, perguntando para mim assim, se a homossexualidade é uma doença. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Eu não considero uma doença, mas com certeza a maternagem dessa criança, se ela for feita de uma forma adequada, permitindo que essa criança seja do jeito que ela é e que ela seja feliz e se realize assim, ela vai ser feliz homossexual ou não, tá? Existem atitudes maternas, principalmente de eliminar a figura paterna para aquela criança, o que estimularia uma homossexualidade? Sim, existe, mas não é regra, tá bom? Vou passar rápido por esse assunto porque não é o tema nosso, tá? E aí, a mãe precisa ser um bom modelo de mulher para a filha mulher e para o filho homem, tá? Porque é baseado no que você é como mulher que o teu filho vai buscar uma mulher lá fora, tá? Então, se você é uma mulher vítima, uma mulher que chora à toa, que todo o tempo está se lamentando, ele vai encontrar uma mulher que é vítima, que chora à toa, que o tempo todo está se lamentando. Então, seja um bom modelo de mulher,
forte, positiva, carinhosa, amorosa com o teu parceiro, né? Deixa claro para eles que existe uma relação de casal homem e mulher, para que os filhos vão para a vida sabendo que existe o amor do diferente e que se a minha mãe ama o diferente, eu também posso amar alguém diferente da minha mãe. Eu fico liberto para amar alguém fora de casa, tá? Então, o modelo de um bom relacionamento para os filhos liberta eles para ir para a vida, tá? Então, um bom modelo de mulher. Um bom modelo de homem é importante? É, mas o tema hoje é maternagem, tá? E nessa fase onde o filho já está aprendendo com a mãe a ser uma mulher, a filha, e o filho aprendendo com o pai a ser o homem, é a hora que a mãe precisa entregar tanto o filho homem quanto o filho mulher para o parto paterno, porque é o homem, a função paterna que faz o movimento de agora você vai para a tua vida. E como fazer isso? Se você avisou para o teu filho que esse processo dentro da casa dos pais dura 18 anos, quando ele faz 18 anos, ele vai aceitar tranquilamente a saída de casa. E isso é uma das funções mais importantes da mulher, da mãe. É uma maternagem saudável, onde ela fez a parte dela. Ela gestou os 9 meses, ela amamentou 1 ano, ela preparou esse filho para a vida com autoestima, ela ensinou a mulher a ser mulher e ela autorizou o homem a gostar do pai e ser um homem bom como o pai. Então ela fez todo o processo bom. Agora é a hora de entregar os dois para o pai e falar, eu vou entregar vocês para o pai de vocês para que ele empurre vocês para a vida. E você vai ajudá-lo. Ajudá-lo como? Confiando que o pai vai fazer da melhor forma possível. Neste momento, se a mulher amarra os filhos e manda o pai embora, porque filho meu não vai ser mandado embora de casa, ela está condenando estes filhos, que poderiam ser adultos fantásticos, profissionais fantásticos, pessoas felizes, a ser eternos filhos, tá? Aquela mãe que acha que o filho não tem condições, maturidade, não tem condições financeiras, não tem condições de sobreviver sozinho, ele vai sair da nossa casa que é tão confortável, que nós construímos um quarto para cada um com a sua cama de casal, para ir morar no muquifo. Se a mulher começar nessa ladainha, tá? Ela está fazendo uma maternagem horrível. E isso vai determinar um filho eterno, ou seja, ele não vai virar um homem, ele não vai para a vida dele, tá? E às vezes o homem até vai, casa, separa e volta para a casa dos pais. De novo, isso é péssimo maternagem, tá? Uma boa maternagem, se o filho não se der bem na vida ou no casamento, ele se vira e a mãe e o pai só devem dizer para ele, aqui em casa, não. Aqui agora sou eu e a sua mãe como um homem e uma mulher. Não tem pai e mãe mais. Aqui dentro já passou a fase de pai e mãe. Agora você seja pai e mãe de você mesmo e vai conquistar as coisas lá fora. A vida é difícil? É difícil. Nós começamos difícil? Começamos difícil, tá? Até aquelas pessoas que receberam herança, que receberam tudo, tiveram que administrar isso para um dia conseguir ter mais do que recebeu, que seria o certo, né? Então, a mulher, uma das coisas mais importantes da maternagem é permitir que o filho faça o parto paterno, porque é a função paterna que manda eles para a vida, tá? E estimula o parto paterno, que eu já falei. E a última, antes de abrir para as perguntas, essa mãe precisa deixar a função mãe. Ela vai eternamente levar no coração o amor que ela sente por esse filho. E se esse filho precisar de alguma coisa, pode contar com essa mãe. Mas ela precisa, nesse momento, que o filho faz o parto paterno, ela precisa voltar a ser mulher. Porque ao assumir a mulher como a grande função da mulher nesse momento, ela está dizendo para esse filho, mãe não tem mais. Ou mãe tem, mas eu não vou mais exercer a função, porque eu passei para você a função de ser pai e mãe de você mesmo. Agora você se cuida, tá? O amor é eterno, o cuidado é eterno, se precisar a gente está lá, mas você tem que autorizar o teu filho aí, sendo pai e mãe dele mesmo e confiando que ele vai dar conta, tá bom? Isso é a postura de um adulto. Eu faço pelo meu filho o que ele precisa, entrego todo o amor, mas eu ponho limite. Não pode levar coisas que não são boas e também não pode ficar voltando para trás, porque eu também ponho limite, tá bom?
Então, assim, eu estou passando para vocês aí da hora que a gente engravida até a hora que a gente faz o parto paterno, porque é a fase mais importante. E depois disso, tá? Se você fez tudo isso saudável, teus filhos serão muito saudáveis, como os meus são. Todos têm sucesso, todos se viram. Quando de vez em quando vem se aconselhar comigo, recebe o conselho de que eles sabem o que fazer, para eles perguntarem para eles mesmos. Eu dou a minha opinião? Dou, mas a decisão é deles. Faça o que é melhor para vocês, faça o que faz sentido para vocês, tá bom? Isso é liberdade e amor em todos os aspectos, é liberdade. Se você até hoje pega teu filho com 40 anos de idade e fica mostrando para ele que ele é o filhinho da mamãe, você está atrapalhando a relação dele com uma mulher, porque essa mulher vai falar, nossa, esse cara é um filhinho da mamãe, né? Perde até o tesão por esse homem. Então, não faça isso com seu filho, tá? Permita que ele siga para a vida dele, ok? Então, vamos lá, as perguntas? Doutora, minha criança interior foi abusada. Meu pai foi violento. Casei 2 vezes. Meu primeiro marido assumiu homo e segundo violento. Agora estou só, mas meu filho menor parece o pai me trata mal. Bom, vamos lá, Ivy. O seu padrão de funcionamento, o modelo que você teve, né? Não só do teu pai com você, mas de como teu pai e a tua mãe se comportavam. Seu pai devia ser violento com a tua mãe e você viu isso. O modelo que você carregou foi esse. Por isso você já fez 2 escolhas erradas, tá? Agora, não é totalmente errada porque você teve um filho com esse homem. E se você teve um filho, este homem foi o melhor homem da tua vida, porque com ele você teve esse filho. E eu duvido que você trocaria teu filho por outra pessoa. Agora, se você teve um modelo ruim, casou com um cara que foi um modelo ruim para o teu filho, hoje você pode dar um ressignificado para tudo isso. Como? Falando bem do pai, tá? Montando para esse filho, eu não sei qual é a idade dele, mas se ele tivesse em fase de formação ainda, ele poderia ser influenciado por algumas falas adequadas sua em relação a essa criança, em relação ao pai dessa criança, e, por outro lado, você tem a chance de ter um terceiro relacionamento mais saudável para ser um modelo melhor para o teu filho. Se você ficar com medo e não se relacionar nunca mais com nenhum homem, esse filho vai ficar no papel de seu marido e vai te tratar mal como o pai te tratava mal. Porque ele está carregando eu chamo de saga, mas às vezes não é saga, às vezes é o modelo da família. Ele está sendo fiel àquele modelo familiar. Então, cabe a você fazer mudanças na sua vida. Escolhas diferentes de parceiro, não são os homens que são todos iguais. É você que escolhe sempre o mesmo padrão. Então, hoje, como uma mulher adulta, você vai cuidar bem da tua criança e falar, nunca mais eu vou deixar você escolher um parceiro. A partir de hoje, eu, adulto, escolho meu parceiro, tá? O filho dela tem 13 anos e ela diz que o pai não foi violento só com ela, tá? E, com certeza, deve ter sido violento com todo mundo, com os outros irmãos, com a mãe. E esse padrão de violência está epigeneticamente dentro dela. A única forma de você metilar esse gene dessa agressividade, dessa violência que você carrega e passou para o teu filho, é criando um ambiente saudável para o teu filho ou para os teus netos no futuro, para que esse gene não se manifeste mais, para que ele fique amarrado, bloqueado e você consiga passar para a próxima geração, que é do teu filho e do teu neto, um gene mais saudável, né? Uma herança genética mais saudável, ok? Quando uma mulher sente rejeitada desde sempre e abandonada, sente que os pais cuidaram de todos menos ela, e o meu sonho é ter filhos, tive um aborto quando era casada. Agora separada não consegue um relacionamento e só foca a vida nas crianças das amigas. Mora com os pais e sente que ela está lá para cuidar deles. Viviane, tá tudo fora do lugar, tá? Eu acredito que você seja terapeuta, porque você me traz muito caso de pacientes que provavelmente você atenda, né? Então, eu não vou falar de você, porque deve ser alguma cliente. Mas, nesse caso, o que nós vamos analisar aqui? Primeiro, abandono. Abandono vem da fase oral. O que aconteceu na fase da amamentação e naquele acolhimento do primeiro ano de vida que eu expliquei, tá? Faltou função materna.
Tem como ela mamar na teta da mãe? Adianta ela continuar morando na casa dos pais, esperando que hoje eles olhem para ela? Não adianta. Hoje a tua criança ou a criança dessa pessoa continua se sentindo não vista, tá? Se sentindo abandonada. E quem está abandonando e não olhando para essa criança não é mais a sua mãe, é você. Ou seja, você também está negligenciando a tua criança. Então, o que você deve fazer hoje é assumir o controle da tua vida, olhar para as dores dessa criança, acolher, dizer para ela que ela não precisa mais se sentir abandonada e que aquilo que os pais não deram, hoje ela vai dar para a criança dela. E a partir desse momento, se você fizer isso bem feito, ouvindo as dores da sua criança, acolhendo essa criança, você vai conseguir virar a página. Você não vai mais depender do que eles te fizeram ou deixaram de fazer. Agora, precisa sair da casa dos pais, porque eternizar na casa dos pais impede que você seja pai e mãe de você mesma. Você continua grudada na função pai, na função filha, né? E pior ainda quando essas funções estão fora de ordem, como você disse que a pessoa aqui está cuidando dos pais. Então, precisa pôr ordem nesse sistema, do contrário não vai conseguir melhorar nada. A Camila pergunta, quando eu nasci, minha mãe disse que eu estava sentada, como o cordão enrolado no pescoço, e havia defecado no útero. Qual a leitura para essa situação de parto? Primeiro, o que uma criança faz dentro do útero até os 7 meses de gravidez? Ela fica dando cambalhota, ela mexe, ela estica os pezinhos. Agora, se a mãe está super feliz com aquela gravidez, ela estimula o filho a continuar mexendo. Se a mãe está desconfortável com aquela gestação, a criança sente que cada vez que ela se movimenta, a mãe sente um desconforto, porque lembra que daqui a pouco essa criança vai nascer. Então a criança vai ficando cada vez mais quietinha. Ela não faz a gente chama de cambalhota fetal. Ela não faz a cambalhota fetal para não atrapalhar a mãe. Ela fica lá quietinha, sentada. Então ela fica inativa, porque a mãe não estimulou que ela se movimentasse. Isso é 100%? Não, nunca é 100%. Várias coisas podem acontecer. Por exemplo, uma implantação baixa. Em vez dela grudar lá em cima, quando ela grudou no útero da mãe, ela grudou lá embaixo. E lá embaixo, lembra, o útero parece uma pera de cabeça para baixo. Então lá em cima, ela tem bastante espaço para se mexer. Mas se ela nidou aqui embaixo é mais estreito e às vezes ela não tem como fazer a cambalhota fetal. Então tem N leituras, tá? E aí, defecar dentro do líquido amniótico é sofrimento fetal agudo, tá? Quando a pessoa está desconfortável, ela não virou, ela não tem um caminho adequado para sair, e aí ela acaba entrando em sofrimento, e uma das coisas que acontece nesse sofrimento fetal é evacuar dentro da água. Agora, a leitura a característica dessa pessoa é, me tira daqui. Se alguém não me tirar do lugar desconfortável, eu não consigo sair sozinha. Então é isso, a leitura que a gente faz é uma pessoa que, para satisfazer a mãe, não se mexeu muito, ficou na posição errada, e na hora de nascer não consegue nascer. Fica esperando que alguém a tire de lá. E esse padrão, dependendo de como a mãe conduz, vai ser eterno, porque a vida inteira essa pessoa vai ficar parada esperando que alguém tire ela de lá, tá? Agora, se a mãe, na boa maternagem, compensar isso, empurrando esse filho para a vida, dizendo que ela é capaz, que ela vai conseguir, aí ela pode mudar esse padrão, ok? A mãe tem que tratar o filho como adulto, sem mimimi, sem fofurice. A partir de qual idade do filho? Bom, vamos lá. Lembra que eu falei que a gente tem que dar para o filho o que ele precisa, não é o que a gente quer, tá? Outro dia eu vi uma paciente que me contou assim, que o filho dela está com 7 anos de idade. Com 7 anos de idade, de 6 para 7, a criança deixa de ser criança para ser um jovenzinho, tá? Ela é uma criança que agora está exposta a uma sociedade. Ela tem amigos, ela vai na escola, ela tem conhecidos, e quando a mãe vai buscar ela na escola, se a mãe fala, ô filhinho, mamãe chegou, ele quase morre de vergonha. Até 6 anos de idade, a criança não sente essa vergonha. Então, ela tem que parar do mimimi e do frufru com 6 para 7 anos de idade, tá?
que é respeitar essa criança dentro do ambiente dela, para que ela tenha uma identidade de uma criança que cuida dela, que você já ensinou ele a se trocar, a tomar decisão, a pedir para ir no banheiro, a comer. Ou seja, essa criança já tem autonomia, então deixe e trate essa criança com esse respeito, tá? Então a tua pergunta está respondida entre 6 e 7 anos de idade. E depois de 7 para 10 é outro pulo, tá? É onde a criança já começa a ter outros interesses, ela começa a ter sacada, ela começa a procurar coisa na internet, começa a aparecer sexualidade no meio, tá? E aí, de novo, você tem que respeitar esse espaço da criança, respeitar a privacidade dela, o desejo dela de ficar sozinha, tomar banho sozinha, e não a mãe, não, eu que vou te dar banho, vou lavar o teu piu-piu. Com meninos de 10 anos de idade, isso é horrível. Isso provoca um mal-estar enorme na masculinidade dessa criança, tá bom? Então vocês têm que ver o que a criança precisa, gente. É usar bom senso, tá bom? Pais separados que moram juntos e o filho mais novo, desde que nasceu, dorme na mesma cama com a mãe. Regina, péssimo, péssimo, porque tá colocando esse filho na função de marido, tá? Mesmo que ele seja tratado como filho, ele tá colocado na função de marido. E vai ser um desconforto enorme para ele, porque a hora que começar o Édipo, lembra, 5 anos de idade, ele começa a ter excitação pela mãe. Não é uma excitação que ele vai querer transar com a mãe, porque ele não tem consciência disso. Mas o Édipo é um amor muito grande, muito forte. Agora pensa que o pai que deveria fazer esse cuidado de não deixar os dois grudarem, o pai está em outro lugar, eles não estão vivendo juntos. E que modelo essa criança vai ter de um casal? Sabe o que vai acontecer? Ele vai casar com uma mãe. Ele vai casar com alguém que cuida dele como uma mãe. E o sexo vai ser horrível. E a relação desse casal vai ser horrível. E muito provavelmente ele vai repetir o que vocês estão fazendo. Vai casar com uma mãe, quando ela se tornar mãe, ela fica com a criança e ele vai para outro quarto. Tá? Então precisa pôr ordem nessa família, gente. O I Ching já dizia, numa família onde mãe é mãe, pai é pai, filho é filho, esposa é esposo, marido é marido, é uma família harmônica. Quando as funções estão trocadas, é um caos, é uma péssima maternagem. Mulher com 40 anos teve 3 abortos, sempre por volta do 4º e 5º mês. Depois teve um problema no útero e precisou remover o útero. O pai queria um menino, achava que ela seria um menino. Antes dela, a mãe teve um aborto. Como ajudar? Bom, o destino dessa pessoa. Ela não vai conseguir ter filhos, ela tirou o útero. Mas, com certeza, todo esse histórico dela abortar, deve ter uma história genética e uma fidelidade à família de origem. E o que ela precisa é internalizar todos esses excluídos, porque aí ela vai encontrar uma paz e vai encontrar um jeito dela fazer a maternagem dela de uma outra forma, que não gerando filhos, um bom projeto, uma adoção de filhos, mas antes disso, ela precisa internalizar os que ficaram para trás e nunca excluir, nunca dizer que ela não tem filhos. Ela teve, cada um dos que ela abortou foi um filho que ficou naquele determinado tempo. Agora, se era sempre do 4º para o 5º mês, tem que tentar aí buscar qual era o gatilho nessa época, porque com 4 para 5 meses é quando o bebê começa a se mexer, né? E às vezes o desconforto dela era no momento em que a criança se manifesta dentro dela, tá? E aí pode ser que uma sensação ruim dela, que está escondida, ela não tem consciência, mas tem alguma coisa lá do passado, se revele nessa fase da gravidez e toda vez ela aborta nesse período, tá bom? Então tem que pesquisar realmente essa maternagem da família, tá? E internalizar todos os excluídos, os abortos da mãe, os abortos dos avós, e dessa família falar, daqui para frente eu não quero mais que essa saga continue para as próximas gerações, tá bom? Fiz muito a maternagem de reclamar e pouco de elogiar. Hoje, mais esclarecida, não faço mais. Os meus filhos vão ficar com trauma? Olha, nunca é tarde para você liberar os teus filhos do trauma. O que você pode falar para eles, pelo amor de Deus, não é perdão e nem desculpa. Perdão é pela dor e desculpa é tirar a tua culpa. Diga apenas, filhos, sinto muito, tá? O que eu fiz para vocês foi o melhor que eu tinha. Eu também não recebi adequado dos meus pais. Mas hoje, como uma pessoa mais consciente,
eu desejo que vocês façam algo melhor, tá? Eu dei para vocês o suficiente para vocês irem para a vida de vocês. E hoje eu consigo ver que eu deixei de elogiar coisas importantes. Hoje eu reconheço que vocês são capazes, vocês vão dar conta. Então, nunca é tarde para você fazer aquilo que não foi feito, tá? Mas não se coloque num papel de vítima. Oh, meu Deus, eu causei um trauma. Culpa, eu costumo dizer que se fosse uma coisa boa de se sentir, não começava com cu. Esquece culpa. Culpa não vai ajudar os seus filhos, tá? Faça agora o que não foi feito e diga apenas sinto muito. Mãe que não autoriza o filho mais velho ir para o mundo e usa ele para cuidar dela. Como fica o casamento desse filho? Péssimo, Isa. Péssimo. Porque que mulher vai ficar com um filho que, em vez de olhar para o futuro, olhar para a família atual, fazer planos para o futuro, está colocando a energia dele no passado, cuidando da mãe, dividindo a energia que deveria vir para o futuro, dividindo ela com o passado. Não vai ser bom. Agora, cabe a esse filho, não é... A mãe tem que realmente, por amor, falar, filho, segue a tua vida e cortar. Mas se a mãe não consegue cortar, se ela está mantendo esse filho, ela teve esse filho para cuidar dela, como uma função, que eu já expliquei, para preencher o vazio dela, já foi uma maternagem ruim, cabe a esse filho hoje se tornar adulto e dizer, chega, eu tenho que pôr energia na vida. Por amor à nossa família e por amor ao fluxo de amor da nossa família, eu digo não para minha mãe e sim para a vida. E eu vou levar para as próximas gerações esse amor da nossa família, tá? Ninguém está falando aqui para dar as costas para a mãe. Ela só precisa pôr limite, amor adulto com amor adulto, tá bom? Qual a dose desse estímulo para o filho? Ficar reforçando que ele vai ser bom e tudo não gera medo de não ser bom o suficiente? Eu não falei que ele vai ser bom e vai ser o melhor de tudo. O que a gente precisa falar para os filhos é exatamente isso. Filho, se esforce e você é bom o suficiente para você conseguir conquistar. Tá tudo nas tuas mãos, você vai fazer o que você quiser. Se você quiser chegar no alto da montanha, você vai ter que se esforçar mais. Se para você chegar no terceiro degrau da montanha, tá satisfeito? Ótimo, eu também vou estar satisfeita. Eu aceito você com o que você quiser fazer da sua vida. Só isso, não tem que ficar cobrando. Se façam, gente, com naturalidade. Você não planta um pé de alguma coisa, de uma fruta, e fica no pé da fruta esperando a vida inteira ela dar um fruto. Você faz a tua parte, você aduba, você rega, você poda, você vê as necessidades da planta e uma hora ela vai dar o fruto dela. Façam com naturalidade, tá bom? Doutora, pode falar mais sobre a máscara? Minha filha parece que quando entrou na adolescência está mais teatral, rebelde, com piadas provocativas, tentando falar que tudo que eu faço é ruim e não dá certo. Como faço para não entrar nessa? Sônia, sendo uma mãe adulta, se você tem a consciência de que todos nós temos uma máscara, uma sombra e um selfie, e se ela está se revelando, tá? Fica na sua. Fala para ela, filha, como você preferir. Eu não vou entrar no teu jogo, tá? E você não entra no meu. Você põe limite. Ela não deve invadir a tua zona de sombra. Porque senão ela descobre onde é o teu ponto fraco e vai toda hora pisar lá, tá? E vai virar um conflito. E aí ela vai aprender com você como reagir aos conflitos. Então, fique na sua, tá? Ponha limite na tua filha e espere passar, porque a adolescência é uma fase difícil, é uma fase onde eles começam a pensar com a sua própria cabeça, eles começam a fazer raciocínios, eles começam a ligar uma coisa a outra, eles fazem conexões, eles revivem os traumas infantis, tá? Só fale para tua filha isso. Fala, filha, eu fiz para você o melhor que eu pude. Tenho plena consciência de que eu não fiz tudo, porque se eu fizesse tudo, você não precisava aprender mais nada. Mas eu fiz o suficiente para você e para a tua vida e fazer algo melhor. Se eu não sou boa em tudo, que bom, você pode ser melhor do que eu. Então a vida te dá uma chance muito maior para você ser melhor que eu. Siga a tua vida, tá? E vai preparando ela, avisando para ela que a fase da adolescência acaba. E que é com 18 anos que você e o marido vão falar para ela, você e o teu marido, pai dela, vão pôr ela para o mundo. E aí eu quero ver o que ela vai fazer com toda essa rebeldia, tá bom? O marido não age com as filhas
por preguiça e também para não brigar. Como agir com o marido na frente das filhas? Como um marido, carinhoso, respeitando, se beijando, entendeu? Agora, o que você tem que falar para ele, no sentido do que ele precisa fazer a função paterna, não é na frente das filhas, tá? Abre uma deliciosa cerveja gelada com ele, um dia que tiver só vocês dois, e aí vocês vão fazer um acordo, vocês vão contratar uma forma, colocar as regras do jogo, de como vocês vão conduzir o jogo da educação dos filhos de vocês, tá? Isso sim funciona. Trazer ele para se aliar ao time de quem vai educar os filhos. E não ver o teu marido como um adversário. Você faz de um jeito, ele faz do outro, você fala mal do marido, ele fala mal de você, e os filhos vão ficar assim, num jogo de tênis que não sabe para onde que eles olham. Eles precisam ver pai e mãe, homem e mulher, juntos do mesmo lado da quadra, entendeu? Jogando em equilíbrio, um falando a mesma coisa que o outro. Filha com o mesmo nome da mãe e nenhuma identificação com o modelo mãe. Como melhorar isso? Bom, colocar o nome da mãe na filha já é uma sacanagem, porque você já começa sem dar identidade para essa filha, tá? E aí, ou ela vai crescer sem identidade, ou ela vai ter uma rebeldia enorme de ter que ser diferente dessa mãe. E aí começa aquela confusão toda. Então, ou ela não tem identidade, vai ficar uma sombra da mãe, ou ela vai ficar rebelde, tá? Então, o que vocês podem fazer, no sentido de ajudar, é dizer, filha, sinto muito. Se eu tivesse a consciência de hoje, eu não teria colocado o meu nome em você, tá? Então, hoje eu quero deixar claro para você que eu sou eu e você é você. Se você quiser apelido, se você quiser trocar de nome, siga a tua vida, tá? O nome não é o que carrega a pessoa é que carrega o nome. Então, seja uma mulher diferente de mim. Apenas autorize essa mulher, essa sua filha, a ser diferente de você, que o nome não vai fazer tanta diferença. Agora, se você não tiver essa consciência e não libertar essa filha para ser diferente da mãe, aí sim ela vai carregar uma sina, ela vai realmente ter problemas, tá bom? Uma filha que não sabe seu posicionamento na família, de 22 gravidezes, 7 abortos. Minha mãe resiste em falar sobre os abortos. Entre os vivos, sou a 12ª filha. Bom, história de muitos abortos é uma egrégora muito ativa. O que é egrégora? É uma camada que nos protege, que nos envolve. Ela pode ser boa e ela pode ser ruim. Então, a gente pode fazer uma egrégora energética de coisas positivas. Agora, se você está numa egrégora de todos esses abortados, por mais difícil que seja, você precisa, aqueles que você conhece, você internalizar. E depois falar, para aqueles que eu não conheço, ou seja, eu desconheço se vieram ou não vieram, eu também guardo um lugar no meu coração. Hoje, nós somos parte de uma grande família. E de onde vocês estiverem, todos vocês, os abortos que aconteceram, provocados ou não, me olhem com carinho e me abençoem quando eu seguir a minha vida. Eu tenho o meu destino e vocês tiveram o de vocês. Só assim, honrando a família, que eu posso fazer diferente para que o fluxo de amor da família não morra e não se aborte, não se aborte, não se aborte, não se sabote, tá? E aí você pode ser a diferente, a portadora da luz e de uma nova história para essa família, tá bom? Criei minha filha sozinha, está com 4 anos, há 6 meses levei ela para conhecer o pai. Foi super carinhosa com ele, porém não pergunta mais dele. Preciso levá-la para vê-lo novamente? Ju, você precisa falar muito desse homem para ela, tá? Cria uma figura de um pai que seja o homem mais maravilhoso como pai que você pode imaginar. E fale para ela, filha, eu não podia escolher homem melhor para ter você, porque se não fosse ele, você não estaria aqui. E eu amo você, a metade que sou eu e a metade que é ele. Cada vez que eu olho para você, eu vejo você nele e me dá vontade de sorrir, tá? E leve sim, combina com este homem para que vocês dois deem para essa criança um bom modelo de casal,
tá? Vocês não estão juntos mais como homem e mulher, mas como pai e mãe, vocês sempre estarão juntos se amando. E fale para tua filha, eu amo o teu pai. Como pai e mãe, a gente sempre vai se amar e amar você, e você é fruto do nosso amor, tá? Como homem e mulher, a gente não tá junto, mas leve sim, estimule que ela tenha esse contato com o pai, fale do pai para ela, não esconda, tá bom? Uma menina que nasceu de um relacionamento em que terminou logo que eles souberam da gravidez, e ele nem sabe que ela nasceu. Ela é criada somente pela mãe e pela avó. Como pode ter função pai e como é essa função mãe? A mãe faz a função paterna, tá? Agora, a mãe não pode e nem deve excluir o direito dela de saber que ela veio de um pai. Então, no momento, a criança está com 4 anos de idade, eu acho, não. Ela não pôs a idade da criança. Mas a mãe deve falar que ela não é filha do ovo e nem é filha da avó, né? Que houve um relacionamento amoroso entre você e o pai dessa criança e que foi um relacionamento lindo enquanto durou, que ela é fruto do amor de vocês, que no dia que vocês dois fizeram ela, foi lindo, foi maravilhoso, dê um bom referencial para ela, tá? E aí diga que o casamento entre um homem e uma mulher não deu certo e vocês se separaram, mas que você tem ele dentro de você porque ela significa metade dele, tá? Então é a mesma resposta que eu perguntei, que eu respondi anteriormente. E não deixe que a função avó interfira na tua função paterna. Se ela não tem pai na função, o ideal é que você tivesse um outro parceiro que fizesse a função pai e que desse para a criança um modelo de casal, tá? Ficar só grudada na função mãe, você e a tua mãe, ela só vai ter mãe, 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 mãe. Ela não vai ter modelo de relacionamento, ela não vai ter modelo de pai. Mas a mãe pode fazer função paterna e ir avisando para essa criança que com 18 anos ela vai para a vida, tá bom? Eu espero que vocês continuem me acompanhando nas redes sociais, façam as perguntas e eu toda semana estou lá respondendo. Quem quiser atendimento, liga no Ibrax e informe com a Adriana, tá bom? Beijo grande para todas vocês. Amo estar aqui com vocês e até terça que vem.